Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine com lucro no bolso. Hoje é dia 28 de julho de 2023, deixar um recado rápido aqui antes de ir para as notícias. Hoje, às 8 horas da noite, vai sair do ar a aula 5 da mentoria para Day Trade iniciante. Então vá lá e confira, depois você não vai ter mais acesso. Na descrição desse vídeo tem o link do e-book dessa mentoria, são os últimos dias que você pode baixar o e-book, então garanta o seu, depois não adianta reclamar. E sem mais delongas, vamos para as notícias, começando pelo Japão, que mudou tudo. O Japão flexibilizou a curva de rendimentos do seu mercado de títulos e fez com que as bolsas asiáticas se movessem, tá? E terminassem mista. A gente já vai conferir isso. A gente também tem o PCE, o índice de preços americano, e o orçamento aqui do Brasil. Vai ter taxa de desemprego, vai ter informação orçamentária de superávit, vai ter uma série de informações com relação ao orçamento do Brasil, mas sem mais delongas, vamos agora acompanhar o calendário econômico e ver o que está acontecendo para que a gente se prepare para o mercado. Começando com, tá? Agora de manhã já saiu o balanço do orçamento, quando você está vendo esse vídeo, e o superávit aqui do Brasil e o IGPM acumulado. Então, na hora que você está vendo esse vídeo, já saiu essas notícias, tá? Vai ter o IPC alemão às 9 horas da manhã, na abertura do nosso mercado à vista. Também vai ter, às 9 horas da manhã, taxa de desemprego aqui do Brasil. E às 9h30 vai ter um núcleo de preços americano, tá? Então, esse período da manhã vai ser bem agitado e vai ter bastante liquidez. Lembrando, o nosso mercado futuro aqui no Brasil abre às 9, o mercado à vista abre às 10 e a NYSE, que é o mercado americano, abre às 10h30, quando dá liquidez no mercado, tá? Eu prefiro sempre operar depois das 10 horas da abertura do mercado à vista, porque costuma mudar muita tendência na abertura do mercado à vista e também na abertura da NYSE, que é importante a gente ter atenção. As notícias vão sair entre 9 e 10 horas, então o mercado já vai ter se movimentado bastante, já vai ter muita liquidez. Se o mercado der um movimento muito forte, uma pancada muito forte, direcional, com muita força para um lado, o que a gente faz? A gente provavelmente não vai ter nada o que fazer hoje e ter cautela. Lembrando que sexta-feira é sempre aquele dia da maldade na bolsa de valores, é bom tomar cuidado, a gente já vai chegar lá e falar sobre isso. Mas agora vamos falar das bolsas, começando lá pela Ásia, que terminou em zona mista, parte dela em alta, parte dela em baixa, e a Europa está em grande maioria em baixa aqui, com um destaque para o Reino Unido, que está com uma leve alta de 0,2%. Estados Unidos também está todo em baixa, tirando o SP500 também está com uma leve alta nesse momento de 0,38%, tá? Agora vamos aos índices que nos impactam aqui. O EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, o Ibovespa aqui dolarizado, teve uma queda de 3,02%, queda bem acentuada. O barril Brent de petróleo está com uma leve alta de 0,14%, cotado a 83,42 dólares. O minério de ferro está com uma baixa de 0,51%, cotado a 112,25. O DXY, que é o índice do dólar, está com uma leve queda de 0,7% nesse momento. O VIX, que é o índice do medo, o índice da volatilidade do SP500, está numa leve alta, não, está uma grande baixa de 2,85%. E as bitcoins estão numa leve queda de 0,5%, tá? Então, aqui a informação que eu passei para vocês com relação às cotações dos índices que nos impactam e das bolsas. Agora vamos para o que endereça, o que traz o pão de cada dia, o que paga o leite das crianças, que é Day Trade no mercado futuro, dólar e índice. Vamos começar pelo índice, e ontem o dia foi bem complicado. Quem viu, tá? O Arriscando a Própria Pele às 8 horas da noite sabe como o dia foi pesado de se operar ontem. Por quê? Você falou, Adriano, mas foi bem direcional. Como você não conseguiu fazer algum trade consistente? Olha só o que aconteceu. Logo na primeiro candle dos 60 minutos já foi em queda. Os outros candles foram porrada para baixo, sem dar oportunidade de entrada, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer. Eu vou mostrar para vocês os 5 minutos para evidenciar como não teve nenhum movimento nos 5 minutos de pullback que pudesse fazer com que a gente entrasse num trade consistente sem risco. Olha só, o mercado caiu e se manteve lateralizado até mais ou menos às 10h15. Às 10h15 foi direcional, muito direcional para baixo. E nesse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês, no 15 minutos, era o ponto da zona de 200, média móvel de 200 períodos. Cara, entrar aqui na venda é loucura, ainda mais depois do mercado esticado. Então, eu simplesmente no dólar não fiz nada, no índice não fiz nada. E depois o mercado fez essa retraçãozinha bem leve, mais uma pancada de baixa. Essa pancada começou às 3h10 da tarde. Aí depois que ele fez essa pancada sem dar nenhuma oportunidade de entrada, ele lateralizou e caiu de novo depois às 4h05. Gente, o mercado extremamente esticado, uma queda extremamente agressiva. Entrar vendida aqui seria loucura.
leitura, porque o mercado poderia voltar e dar um mega stop, tá? Entrar comprado aqui também não tinha nenhum padrão e nenhuma possibilidade de compra. Então aqui, sinceramente, ontem foi dia de não fazer nada para não perder dinheiro na bolsa e foi isso que eu fiz. Então, cautela, gente, quando acontece isso. Vamos voltar para 60 minutos para ver aqui o que vai acontecer, qual a expectativa, tá? Nesse momento, a gente tem uma série de notícias que vão sair agora de manhã, já vão movimentar o mercado, mas o IFR está extremamente pressionado na venda. Olha no lado inferior direito da tela, ele está cotado ali em 19 pontos, está abaixo da linha de 30. Ele é abaixo da linha de 30, ele está sobrevendido, pode entrar força compradora, só que ele está muito abaixo. Então a força compradora pode ser muito agressiva. Eu imagino que é importante a gente fazer aqui uma retração de FIBO, só lembrando, como eu sempre falo, tá? Essa não é uma análise, essa não é uma indicação nem de compra nem de venda. É uma análise de ativos para você poder balizar a sua análise e tomar a sua decisão operando no mercado financeiro. Então aqui eu estou fazendo a retração do movimento dos 60 minutos, tá? A gente está falando só nos 60 minutos, day trade, olha os 60 minutos. E esse movimento curto me sugere o seguinte, a possibilidade de entrar uma força vendedora e levar o preço até mais ou menos aqui os 121 pontos. Então esse range aqui, ó, é um range para a gente ficar atento nessa primeira hora, tá? Na abertura dessa primeira hora. Lembrando, a gente tem uma zona de 200 aqui, tá? Então, uma vez que ele suba, depois para ele cair, ele tem que superar, tá? Ele tem que vencer a zona de 200 na queda para dar uma oportunidade de venda, caso isso aconteça. Eu já vou falar disso para vocês, tá? E para cima, ele tem que continuar e romper essas médias que estão aqui em queda, tá? Apontando que o preço está em baixa. Isso falando no movimento de curto prazo, tá? Agora, quando a gente vai e no momento de exceção, a gente está vivendo um momento de exceção absoluta, porque a gente está vendo um mercado muito lateralizado, não superando, tá? Aquela zona de suporte. Lembra que eu falei para vocês ontem, tá? Se ele superar e fechar com candle acima dessa região de suporte que eu estou mostrando para vocês, eu posso invalidar ela. Eu não pude porque ele não fechou nenhum dia acima. E eu já vou mostrar para vocês, e como é um caso de exceção, a gente vai para o diário. Olha só esse candle de força que ele fez aqui no diário. Eu vou aproximar o gráfico para evidenciar para vocês o que aconteceu, porque ontem foi um dia muito forte na queda. E eu falei para vocês isso aqui há 2 dias atrás, eu já vou evidenciar para vocês, tá? Olha aqui lado direito da tela. Olha esse candle de força. Olha o volume financeiro abaixo, tá? Eu vou evidenciar aqui para vocês aqui, ó, lado direito da tela, volume financeiro aqui, ó. Volume financeiro acima da média de 20 períodos. Ele fez uma mega queda, uma queda muito agressiva e parou bem aqui na média móvel aritmética de 20. Essa média verde, tá? O que que isso significa? Olha aqui o que eu falei para vocês há 2 dias atrás. Há 2 dias atrás eu evidenciei, ó, isso aqui pode ser uma estrela cadente. Se ele validar, se o preço cair e fechar abaixo dessa estrela cadente, ele validou. Se ele fechar acima, ele invalidou. Então o que que o preço fez? Ele validou essa estrela cadente. Então muito provavelmente a gente vai acompanhar o mercado de queda aí nos próximos dias, tá? Que é o que tende a acontecer. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente começa com uma retração de FIBO da pernada, tá? A gente vai pegar aqui esse FIBO aqui, traçar e falar, beleza, a gente tem aqui um primeiro alvo que é nos 119 mil pontos, tá? Vamos ver se ele vai completar e seguir os próximos alvos. Atenção, o índice não está mole de operar, não. O índice está bem pesado, muito principalmente por conta da notícia que está circulando ele e ele entrando em movimento de queda. E olha o IFR aqui, lado direito inferior da tela, o IFR fechou abaixo da linha de 50%, sinalizando que agora a gente começa a procurar venda no diário, perfeito? Agora vamos dar sequência, vamos olhar o dólar, que a gente já ficou aqui um tempão no índice, vamos ver o que está acontecendo no dólar. E ontem o dia no dólar também não foi fácil, não foi moleza. Eu vou aproximar aqui o gráfico para mostrar para vocês, tá? O dólar ficou bem lateral ontem, fez um movimento bem lateral. Eu vou evidenciar aqui com essa ferramenta triângulo para vocês, ó. Ele começou bem lateral, ó, nesse long leg doji, ele lateralizou o tempo todo, até que lá para as 3 horas da tarde ele fez esse mega candle, um movimento de alta, fazendo uma retraçãozinha, que era o que eu imaginava acontecesse há 2 dias atrás, quando eu falei para vocês que ele poderia fazer um movimento de vir buscar aqui essa região, essa zona de resistência, tá? Eu imagino que ele vai bater e continuar seu ciclo de queda. Isso é o que eu imagino, por conta de todo o comportamento. Mas como o gráfico não tá moleza nos 60 minutos, não tá dando pra gente uma indicação muito forte do que vai acontecer, aí sim a gente vai pro diário ver o que a gente pode enxergar de tudo isso aqui. E no diário a gente pode entender que, olha no canto inferior da tela, lado direito, tá? A gente chegou a bater o IFR abaixo da região do sobrevendido, entrando força compradora, e isso tá começando a acontecer. Entendo que aqui o dólar, como tá numa tendência forte de queda, se a gente vê todo o movimento, tá, que tá acontecendo, ele tá numa tendência forte de queda, ele pode lateralizar aqui um pouco antes de cair. Mas nessa lateralização no diário pode dar muita oportunidade no day trade para que a gente consiga fazer algumas entradas e buscar venda. No dia de hoje eu tô com uma expectativa realmente mais lateral e levemente para cima, tá? Até essa zona de suporte, como eu citei para vocês lá nos 60 minutos, que é o que a gente olha quando a gente opera na modalidade day trade, esse é o tempo gráfico mais alto. Vamos ver como vai fechar o dia de hoje, lembrando que hoje é sexta-feira da maldade, toda sexta-feira é complicado.
Depois que passar do meio-dia, fica muito difícil de se operar porque os movimentos são muito mais agressivos. Então tem dois fatores, os movimentos são mais agressivos, o pessoal da bolsa pode brincar com a gente, os market makers, os verdadeiros tubarões, com a gente que trabalha aqui e opera como day trade autônomo. Então tomem cuidado, depois é melhor não operar, porque você não vai querer estragar o seu final de semana tomando um loss e indo pro final de semana curtir a sua família com um loss na cabeça, pensando nisso o tempo todo. Principalmente depois de uma semana dura e pesada que não deu muita oportunidade que a gente consiga fazer grana e trazer dinheiro no bolso. Do mais, gente, vou falar aqui para vocês rapidamente. Vou esperar vocês, vim aqui na tela de notícias. Vou esperar vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, Day Trade na Conta Real, onde eu coloco o meu capital, o meu dinheiro de verdade e mostro para vocês as minhas operações, tá? Espero vocês lá às 8 horas da noite. Espero que vocês tenham um bom dia de trade, que todo mundo coloque lucro no bolso até às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele.